Marcos capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1 ao 6. Diz a palavra de Deus: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Queremos aprender dela, Senhor. Queremos aprender do Teu Filho, Jesus Cristo. Precisamos da ação do Teu Santo Espírito para isso. Por isso pedimos, abra nossa mente e nosso coração nesse momento, para que compreendamos as verdades das Santas Escrituras. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A fé é um alicerce indispensável na vida cristã. Pela fé, nós temos consolo nas dificuldades. Nós entendemos que temos um Deus soberano que cuida de nós. Um Deus que diz que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente em momentos de aflições e angústias. Pela fé, nós sabemos que Deus cuida das nossas necessidades mais básicas, como Ele disse que cuida dos pássaros, por exemplo, e quem dirá de nós que somos seus filhos. Mas, em contraste, em oposto à fé, nós temos a incredulidade, que é a ausência da fé. E como a fé traz muitos benefícios, a incredulidade tem suas consequências. Ela gera ansiedade, ela gera inquietação, ela gera conflitos e muitas outras coisas. Você já ficou noites sem dormir por causa de uma grande preocupação? Você já deixou de lado a palavra que diz: não andeis ansiosos. Coloque suas preocupações diante de Deus. Você já deixou de tratar alguém com mansidão e se irou com essa pessoa, deixando de lado o que Paulo disse em Colossenses 3, suportai-vos uns aos outros. É isso que a incredulidade faz com cada um de nós. E aqui no Evangelho de Marcos, nós vemos aqui nesse trecho que acabamos de ler, que a incredulidade do povo de Nazaré limitou o agir de Deus entre eles. O tema da nossa mensagem é: não viva na incredulidade. Não viva na incredulidade. E quais os motivos para você não viver na incredulidade? Em primeiro lugar, porque a incredulidade dificulta o ensino e a aprendizagem. Vamos ler novamente os versos 1 e 2. Diz aí no verso 1: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Nós vemos aí no início do verso 1 que Jesus tinha saído de um lugar. E que lugar é esse? Da casa de Jairo.
Ele tinha ressuscitado a filha de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga. Ele então foi em direção à sua terra, que embora não citada aqui, sabemos que é Nazaré. E ele então chega na sinagoga num sábado e começa a ensinar a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, um texto paralelo a esse, diz que Jesus abriu as Escrituras em Isaías, no capítulo 61. Vamos abrir lá também? Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Isaías 61, nos versos 1 e 2, que foi a profecia que Jesus leu nessa ocasião, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação e aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. No Evangelho de Lucas é dito que Jesus leu essa passagem nessa ocasião aqui. Então ali o povo começou a questionar. Havia na sinagoga pessoas estudadas que conheciam essas profecias e pessoas simples também. E a reação da multidão, como nós vemos aqui, é de espanto, e se maravilhavam. Aqui é dito que muitos se maravilhavam, ou seja, não todos. Mais à frente nós vamos ver que muitos rejeitaram a mensagem. Por 30 anos o povo contemplou a vida irrepreensível de Jesus, mas quando ele começou a ensinar a Escritura, ele foi desprezado pelo povo. Pare para pensar, muitas vezes nós deixamos de aprender porque nós não confiamos naquele que está nos ensinando. Quantas vezes você já deixou de aprender porque não confiava na metodologia do professor e duvidava de alguma coisa que estava sendo dita? E isso traz para nós muitos malefícios, muitos transtornos. Cultive um coração ensinável, independente de quem está ensinando. Olhe para a verdade que está sendo dita. Nós corremos o risco de ter a mente cheia de conhecimento e o coração vazio de fé. O povo aqui estava cheio de perguntas. De onde veio tudo isso? Que sabedoria é essa? Mas o coração estava vazio de fé. E lá no verso 6 vai ser dito que Jesus se admirou dessa incredulidade. A incredulidade dificulta o ensino e a aprendizagem. E, em segundo lugar, a incredulidade banaliza o sagrado. Banalizar significa tornar algo comum, sem importância. É isso que nós vemos no verso 3. As perguntas continuam. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Se as últimas perguntas tinham um tom positivo, nós percebemos que nessas o tom já fica mais negativo. Eles começam a se escandalizar de Jesus aqui de fato. O interessante é nós observarmos que quando Jesus foi batizado, uma voz veio do céu e diz: esse é o meu filho em quem me agrado, a ele ouvi. Os demônios olhavam para Jesus e diziam: tu és o Cristo, filho de Deus. Mas o seu povo, o povo da sua família, da sua parentela, as pessoas próximas dele, o povo de Nazaré não cria em Jesus. E Jesus era conhecido. Nós vemos aqui que eles perguntam: não é este o carpinteiro? Significa, o povo conhecia ele, não é aquele carpinteiro?
A profissão de carpinteiro na época é uma profissão bem rústica. Não era só quem trabalha com madeira, mas era quem trabalhava com madeira e com pedra também. Eram pessoas que construíam casas. E aqui nós já percebemos que Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele por meio do qual nada do que foi feito poderia ter sido feito, se rebaixou à condição de servo e viveu do suor do seu rosto. Ele comeu o seu pão através do suor do seu rosto, como qualquer homem trabalhador. O apóstolo Paulo escreveu certa vez, em Efésios capítulo 3, verso 19, o amor de Cristo excede todo entendimento. Que amor é esse que leva alguém a se rebaixar dessa forma por amor a nós? Só o amor de Deus. Por isso nós devemos refletir nisso e abandonar qualquer pensamento de que alguma riqueza é algo que gera uma superioridade em alguém. Não, nosso Jesus, ele foi humilde. E eles continuam falando, não é esse o filho de Maria? Aqui a referência a filho de Maria é um pouco diferente, porque o que era esperado nessa cultura era ser dito, não é esse o filho de José? Mas aqui nós podemos entender que talvez José já estivesse até morto durante o ministério público de Jesus. E eles se escandalizavam dele. Esse é um tom negativo. E por que Jesus estava sendo rejeitado? Porque as pessoas o conheciam de perto. Talvez dissessem, não é esse o filho de José que trabalhava lá na carpintaria? Não é esse aquele menino que brincou com os meus filhos? Não é esse o menino que eu ajudei a cuidar quando era um bebê? E eles achavam inconcebível segui-lo como um mestre. E nunca houve uma localidade com tantos privilégios como Nazaré. Tiveram o privilégio de acolher o Filho de Deus por 30 anos, ou 33 anos. Mas quando Jesus foi ensinar, foi rejeitado. Nós percebemos aqui, irmãos, que a familiaridade gera desprezo. Isso pode acontecer quando nós queremos anunciar o Evangelho para alguém próximo de nós, mas essa pessoa nos viu crescer ou nos conhece há tanto tempo e não quer acreditar no que nós estamos falando. Dizem, mas você vai me ensinar isso? De onde vem esse entendimento? A familiaridade gera desprezo. Você já se sentiu assim alguma vez? Há um consolo para você. Você se parece com Cristo, porque ele foi desprezado. A incredulidade banaliza o sagrado. Avalie a sua atitude em relação à Bíblia, à oração e ao culto. São coisas sagradas para você ou já virou uma rotina no seu domingo ou na sua semana? Você dorme no culto? Você toma a Santa Ceia de qualquer jeito? Com qualquer pensamento? Se analise. Avalie sua atitude em relação ao governo da igreja. Como você trata o seu pastor? O que você pensa do seu pastor? Aquele que talvez fez a sua profissão de fé, te conduziu na sua profissão de fé, batizou os seus filhos, te ensinou. Qual a sua atitude com ele? Com os presbíteros da igreja que te receberam aqui, com os diáconos, você passa por eles ali, não dá nem um bom dia? Com os professores e professoras da IBD, você tenta confrontá-los para vê-los constrangidos? Eles passam horas e horas fazendo a aula deles para ensinar vocês, cada um de nós aqui. Como têm sido nossas atitudes? Devemos nos avaliar para não banalizar o que é sagrado. A incredulidade
banaliza o sagrado. Em primeiro lugar, dificulta o ensino e a aprendizagem. Em segundo, banaliza o sagrado. E em terceiro, desonra o nome de Deus. Isso nós vemos aí no verso 4. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Desprezo significa desonrar alguém, tratar alguém com falta de respeito. Por isso que certa vez Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele disse isso certa vez para os escribas e fariseus, acusando a hipocrisia deles. E nós corremos esse risco de vir à igreja, cantar hinos, louvar o nome do Senhor, fazer orações, orar, e fazer isso de uma forma superficial, de um comportamento externo talvez vazio. Jesus acusou os escribas e fariseus de serem exatamente assim. Nós corremos o risco de fazer tudo isso sem amar a Deus de todo o coração, sem ter um coração cheio de fé. A fé salvadora é crer em Jesus, em Deus, de todo o coração. Vamos abrir na primeira carta de João. Abra lá. Primeira carta de João, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5. Vamos ver o que está escrito do verso 9 até o verso 12. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 9 até o verso 12. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Percebemos aqui que não dá para crer em Deus sem crer no Filho, que é o que estava acontecendo aqui. A incredulidade é um ato de rebelião a Deus, um ato de ofensa, e em muitos casos até um ato de blasfêmia, quando é algo consciente. E o incrédulo não é aquela pessoa que está num bar, enchendo a cara, não é aquele que está num palco de um show, não. Às vezes é a pessoa mais doce que você conhece na sua rotina. É aquela pessoa que fala: olha, Jesus, eu não acredito, mas podemos ser amigos mesmo assim. É só você não falar de Jesus para mim. É só você não tocar no nome dele. Olha que incrédulo mais fofo. É quase um ursinho carinhoso ali. Mas Deus diz que esse incrédulo tão doce, ele é alguém que desonra o nome de Deus. Nós vivemos dias assim. Como nós podemos ter um coração mais próximo de Deus para não sermos pegos nesse pecado? Talvez nós precisamos honrar mais o nome de Deus. Quantas vezes nós reclamamos muito e não expressamos a alegria de ter Deus como nosso Salvador? Os incrédulos não podem calar a nossa boca. Precisamos honrar a Deus. Examine a sua adoração, que não seja uma adoração externa, mas que seja interna, algo de dentro para fora, que você externe aquilo que está no seu coração. A incredulidade desonra o nome de Deus.
Nós vimos até agora que a incredulidade dificulta o ensino e a aprendizagem, banaliza o sagrado, desonra o nome de Deus e, em último lugar, a incredulidade cria obstáculos para a obra que Deus quer realizar. É o que nós vemos aí nos últimos versos 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Os milagres de Jesus, irmãos, não eram performances teatrais. Ele estava mostrando que o reino de Deus havia chegado. Mas a fé daquele povo estava ausente, e operar milagres em um lugar onde a fé está ausente é aumentar o juízo, é agravar a culpa do povo. Então Jesus decidiu não piorar a situação e não operou muitos milagres ali. E ele se admirou da incredulidade deles. No original, a expressão é que ele ficou abismado. Você já ouviu essa expressão, né? Eu estou abismado com essa incredulidade. Eles achavam que conheciam Jesus, mas eles estavam completamente cegos, não conheciam. Nós precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Ore por isso, especialmente naqueles momentos que você está em dúvida, que você questiona: será que Deus realmente tem poder assim? Será que Deus é justo de fato? Olha a minha vida, olha o que está acontecendo comigo, olha o que aconteceu comigo. Nesses momentos, ore a Deus para Ele aumentar a sua fé. Perceba Deus agindo na sua vida, não em milagres extraordinários. Deus pode fazer isso. Nós cremos que Deus tem poder nisso. Mas perceba Deus agindo na sua vida quando você lê a Escritura e você entende. Quando Deus te dá a graça de você acordar mais um dia, de você se alimentar e sentir o gosto daquele alimento, de sentir paz no teu coração, de ter promessas de um dia estar com o Pai, lembre disso. Não endureça o seu coração diante da palavra de Deus, como o povo de Nazaré. Quando for pregada uma palavra e você perceber que tem que mudar alguma coisa, se esforce. Mude essa coisa que você precisa mudar. Mande esse pecado para longe da sua vida. A incredulidade, irmãos, é o pecado mais antigo da humanidade. Desde o Éden, o que a serpente disse? Deus disse isso? Que vocês vão morrer? Não, isso não vai acontecer. E nós sabemos o que aconteceu. Toda a humanidade foi prejudicada. A incredulidade fez o povo de Israel ficar distante da terra prometida por 40 anos. A incredulidade é o pecado que está lotando o inferno. Quem crê em Jesus será salvo, e quem não crê já está condenado. Percebe a gravidade? Milhares de pessoas, embora se chamem cristãs, vivem como incrédulas, ou rejeitam a Bíblia como palavra de Deus. E isso não por falta de evidências, não por falta de ensino, mas por falta de desejo de crer em Jesus. Pessoas que amam o pecado. Precisamos cultivar um coração humilde, semelhante ao coração de uma criança, como Jesus disse, que é alguém que crê, que acredita, que confia quando o ensino lhe é dado. Examine o seu coração, verifique se ele é assim, se ele é ensinável. Cultive uma fé ativa. A incredulidade é algo contagiante. Quando alguém começa a falar mal de Deus na empresa, já vem alguém ali que concorda também e já está ali acontecido um monte de falatórios contra a vontade de Deus. Na família é assim também. Ano novo, o pessoal se reúne e quando alguém fala mal de Deus, aquilo é contagioso. Seja alguém que contagie com a sua fé.
Seja alguém que contagie. Os incrédulos, eles são violentos às vezes. Eles insistem. Insista também, não igual eles, mas insista. Mostre a alegria de ter Deus na sua vida, mesmo quando nem tudo está bem. Faça isso. E ore por mais fé. Sabe por quê? Porque a raiz da incredulidade, ela ainda está crescendo dentro do nosso coração. Basta eu adubar, basta eu dar uma regadinha, que ela começa a crescer. Vai cortando essas raízes. Ore a Deus por mais fé. Como os discípulos oraram, Senhor, aumenta a nossa fé. Viva na fé e não na incredulidade. Porque você tem um Deus que é muito maior do que qualquer outra coisa. Não viva na incredulidade. Ore a Deus por isso. Tenho certeza que Deus vai atender um pedido que é segundo a sua vontade. E que Deus ajude cada um de nós. Amém?